Hello, everybody, and welcome back. Today we are joined once again Olá a by todos Ambassador e Chas bem-vindos Freeman, de the volta. former Hoje Assistant estamos Secretary of novamente com o Defense and embaixador Ambassador Chas to Saudi Freeman, Arabia. ex-secretário assistente de defesa e embaixador na Arábia Saudita. Chas, bem-vindo de volta, obrigado. Chas, É we bom have estar com você, now Pascal. seen that Donald Trump Chas, on the vimos second or agora que slash Donald third Trump, day of no the year, segundo ou terceiro attacked dia do ano, Venezuela. atacou a You Venezuela. as a former Como ex-funcionário e diplomata US dos Estados official Unidos, and o que você achou diplomat desse for the ataque United tão States, what did evidente you a make outra out nação? of this blatant attack on another nation? Well, I think there are several dimensions to this that Bem, acho que há várias dimensões nisso que precisam ser exploradas. Uma delas é, claro, que se tratou de uma campanha de informação meticulosamente planejada. Na verdade, uma campanha de desinformação, com muitas acusações contra Israel, a maioria das quais sem fundamento. Ela foi precedida por uma preparação cuidadosa do ambiente da imprensa, do ambiente informacional, bem como por assassinatos em alto mar, de pessoas suspeitas de estarem envolvidas no transporte de drogas. Não para os Estados Unidos, na verdade, mas para Trinidad, para posterior envio à Europa e à África Ocidental. Uma história bastante elaborada foi desenvolvida na mídia. O governo Trump anunciou uma versão revisada da doutrina Monroe, prenunciando uma ofensiva pela América do Sul e pelo Caribe, presumivelmente também pela América Central e pela América do Norte, na forma do México. Tudo isso foi feito de maneira bastante aberta. All of this was quite out in the open, I think Nicolás Maduro. Acho que Nicolás Maduro subestimou isso. Ele parecia acreditar que Trump não levaria a sério. A primeira coisa é que a operação em si foi conduzida com muita habilidade. A segunda é que foi totalmente ilegal, indecente, na verdade, uma atrocidade. Acho que isso pôs fim a 3 séculos de esforço para desenvolver uma espécie de Estado de Direito internacional, iniciado no século XVIII e continuado desde então. Grande parte do século XX, especialmente nos últimos 50 anos, foi dedicada pelos Estados Unidos a tentar promover essa visão do Estado de Direito em nível internacional. Na época do governo Biden, isso havia se degradado em algo chamado de ordem baseada em regras, que basicamente significava: nós fazemos as regras, as aplicamos a quem quisermos e isentamos quem quisermos, inclusive a nós mesmos, dessas regras. Ourselves from the rules. But I think what we're seeing is an international reaction. Mas eu acho que o que estamos vendo é uma reação internacional se formando contra essa rejeição realmente ultrajante de toda a ideia de regras no âmbito internacional. Tenho visto declarações muito firmes de países menores. Singapura, na sua região, já que você está no leste asiático, assim como Malásia, Vietnã e Indonésia. O fato é que o Estado de Direito tem 2 propósitos. Um é, claro, oferecer previsibilidade ao ambiente, para que as pessoas possam conduzir seus negócios de maneira normal, com razoável certeza sobre o que vai e o que não vai acontecer. Mas mais importante ainda, ele protege os fracos contra os fortes. E o país mais poderoso do mundo agora, os Estados Unidos, acaba de rejeitar toda e qualquer consideração pelos direitos dos demais. Isso é, na prática, uma espécie de tirania sobre o globo. This is in effect a sort of tyranny over the globe. I think, frankly, E eu acho que, francamente, vimos no caso de Gaza que palavras de indignação não servem para nada. Se os Estados Unidos não forem submetidos a sanções pela maioria global, se não pagarem um preço, especialmente sua elite empresarial, acho que o que estamos vendo é um horror. Vejo que Mette Frederiksen, a primeira-ministra da Dinamarca, está mais uma vez sob ameaça de Trump por causa da Groenlândia. E onde isso vai parar? Você sabe, Trump assumiu o cargo reivindicando a Groenlândia. Ele também fez uma reivindicação sobre a Islândia, o que é notável. E eu não vejo como a relação europeia com os Estados Unidos sobrevive a esse tipo de coisa. O que acontece com a OTAN? O que acontece com a União Europeia? Quem enfrenta esse valentão? Acho que este é realmente um evento decisivo, se é que já houve um. E eu nem mencionei o Panamá. I haven't even mentioned Panama. But setting a precedent, I just saw a wonderful cartoon. Mas ao criar um precedente, acabei de ver uma charge maravilhosa que alguém me enviou.
Ela mostrava um apresentador de televisão dizendo: nas notícias do hemisfério ocidental, uma democracia amante da paz invadiu e capturou o líder de um país vizinho belicista. E mostrava a polícia montada real do Canadá levando Donald Trump embora. Ele acabou de criar um precedente que pode ser aplicado a ele mesmo. Ou seja, se um líder for considerado intolerável em seu comportamento, outros agora podem agir. E alguém observou: qual foi mesmo a justificativa que Trump usou aqui, que era em grande parte fictícia, sobre a produção de drogas na Venezuela? About drug production in Venezuela, the Mexican government could easily Sabe, o governo mexicano poderia facilmente responder, já que falhou completamente em obter qualquer reação diplomática aos seus repetidos pedidos para interromper o fluxo de armas dos Estados Unidos para o México. Armas que são usadas pelos cartéis de drogas para aterrorizar a sociedade mexicana. Os mexicanos, seguindo esse precedente, poderiam simplesmente bombardear os locais onde as armas são fabricadas ou armazenadas, e teriam o precedente estabelecido por Donald Trump como justificativa. Acho que isso tem enormes implicações, não apenas para a Venezuela. E há vários outros aspectos disso que são bastante absurdos. Está muito claro que Donald Trump espera que Delcy Rodrigues, que é a sucessora constitucional, presidente interina na ausência de Nicolás Maduro, agora que ele está preso em Nova York, assuma o poder, porque ela teve um papel importante na recuperação parcial do setor petrolífero venezuelano, após já estar extremamente de Maduro. Extremely bad management under Maduro, and she revived Venezuelan oil production. E ela reativou a produção de petróleo venezuelano em grande medida. Isso só significa que ela pode ser comprada para ajudar as empresas petrolíferas americanas, pode ser persuadida a cooperar com os Estados Unidos. Então, por um lado, ela está sendo submetida a lisonjas. Se você cooperar e administrar a Venezuela de acordo com a nossa satisfação, nós a deixaremos em paz, nossas empresas investirão, e tudo será maravilhoso, por um tempo pelo menos. É claro que, se você faz esse tipo de acordo com um mafioso, ele não dura. Por outro lado, ela está sendo avisada: se você não cooperar, seu destino será pior que o de Maduro. Então, novamente, essa é a abordagem mafiosa de administrar relacionamentos. Uma observação final. Eu diria que há muita bobagem absoluta na mídia. Há um relatório dizendo que 20 plutocratas de Wall Street estão a caminho da Venezuela para avaliar oportunidades de investimento em petróleo. Eu não gostaria de estar no lugar desses caras, considerando a probabilidade de haver oposição armada na Venezuela a esse tipo de coisa. Mas, além do perigo que qualquer empresa petrolífera americana que invista lá provavelmente enfrentará, por causa de ações de guerrilha, acho que é preciso dizer: bem, você sabe, eu fui embaixador na Arábia Saudita. Em certo momento, li que algumas pessoas haviam aconselhado Henry Kissinger, em uma era anterior, a enviar o exército para tomar os campos de petróleo e as operações da Saudi Aramco, e eu simplesmente caí na risada. Se você sabe qualquer coisa sobre as indústrias modernas de petróleo, indústrias extrativas, sabe que elas são extremamente complexas, exigem grande especialização, leva anos para retomar a produção. Não há retorno imediato disso, em nenhuma circunstância. Mesmo que a situação de segurança permita que empresas além da Chevron, que sempre esteve lá e cooperou com o regime na Venezuela, entrem no mercado venezuelano. Então acho que isso é pura loucura. É uma insanidade completa e precisa ser interrompida. O mundo vai fazer alguma coisa? Ou vamos apenas fazer o de sempre na Europa? Ficar se lamentando enquanto não se faz nada? O que é uma posição desconfortável, mas é basicamente tudo que os europeus fazem hoje em dia. Bem, quero dizer, essa é, acho eu, a posição da Suíça, se entendi corretamente as declarações deles. Eles não estão satisfeitos com o que aconteceu, mas também não estão dispostos nem a mencionar que os Estados Unidos cometeram a infração. A União Europeia está mais ou menos contente em dizer que Maduro se foi. Então, basicamente, sem dizer aplaudimos o que aconteceu,
estão dizendo estamos bem com o resultado. Mas posso te perguntar, porque nós infelizmente temos o precedente de que esse tipo de operação pode funcionar. Muita gente diz que a guerra do Iraque foi um grande erro, um fracasso e tudo mais. Mas o fato é que, graças à invasão de 2003, os Estados Unidos, nos últimos 22 ou 23 anos, têm controlado o petróleo do Iraque, e com sucesso. Também fizeram isso na Síria. Então há um histórico de conseguir petróleo de outros países por meio da guerra. I think the case of Syria is Acho que o caso da Síria é bastante grave. Está claramente motivado, em grande parte, pelo controle da limitada produção de petróleo de lá. Mas preciso te corrigir em relação ao Iraque. A produção principal está toda nas mãos de empresas chinesas. Então nós travamos a guerra e outra pessoa colheu os benefícios econômicos. E claro, o Iraque ainda está muito instável. É uma sociedade e uma nação dividida, tentando se livrar da presença das tropas americanas e falhando continuamente. Portanto, isso não é um sucesso. Receio que essa invasão da Venezuela seja bastante típica do raciocínio estratégico fracassado dos Estados Unidos. É o mesmo padrão. Nós invadimos, removemos o líder e o resto supostamente deveria ficar bem. Nós tiramos Saddam e tudo fica resolvido no Iraque. Você sabe, decapitamos o governo em Teherã com os israelenses e tudo fica maravilhoso. Bem, não fica. E se você tira, como fizemos, o líder da Síria, Bashar al-Assad, tudo fica maravilhoso na Síria? Eu não acho. Então isso é uma falácia e uma constante. É muito interessante para mim que a Venezuela tenha seguido seu processo constitucional e nomeado Delcy Rodrigues como presidente interina. Ela é, ao que parece, uma mulher muito competente, formada na França, e, como eu disse, tem um histórico exemplar administrando a bagunça na indústria petrolífera venezuelana. E então ela, bem, você sabe, Trump diz, ou melhor, Rubio diz, e Trump repete, bem, podemos trabalhar com ela. And Trump echoes, well, we can work with her. She'll run the country to our satisfaction. Because we have her. Ela vai governar o país para nossa satisfação porque a temos, porque a mantemos entre ameaças e incentivos. Não acho que isso vá necessariamente acontecer. A Venezuela é um país de 30 milhões de pessoas. E é claro, muitos no exterior fugiram da miséria que nossos 25 anos de sanções causaram. Esta não é a primeira vez que sequestramos um presidente venezuelano. Fizemos isso com Hugo Chávez Frias em 2002 e instalamos um governo fantoche em Caracas que o exército venezuelano depois derrubou. E Chávez voltou. Ele morreu de doença em 2013, acho. Maduro foi um mau candidato, não muito competente e provavelmente um ditador bastante brutal em seu país. Quase ninguém tem uma palavra gentil a dizer sobre ele. There's nobody much who has a kind word to say for him. But a man who is Mas um homem que é totalmente ilegítimo não arma 4,5 milhões de pessoas com fuzis em uma milícia popular. Então acho que esse problema de legitimidade que alegamos, bem, ele não era legítimo, e assim por diante. Bem, antes de tudo, quem somos nós para dizer isso? Mas, de qualquer forma, mesmo que ele não fosse legítimo em termos de ter roubado uma eleição, o que afirmamos que pode ser verdade ou não, mesmo que ele não fosse legítimo nesse sentido, ele estava no comando da Venezuela e as pessoas o haviam aceitado lá, em sua maioria. Aqueles que não aceitaram, você sabe, foram para Colômbia, Brasil, Chile, Equador, Peru, Estados Unidos, outros lugares. Então acho que isso é muito mais complicado. Eu basicamente resumiria dizendo que o cachorro finalmente pegou o carro. Sabe do que? Posso te perguntar uma coisa? Há uma longa história de 200 anos de intervenções dos Estados Unidos na América Latina e também no Pacífico. Intervenções em todos os lugares, inclusive, é claro, em regiões que hoje fazem parte dos próprios Estados Unidos. O Havaí, por exemplo, começou o processo com um golpe contra seu governo legítimo. A rainha,
lá por 1894 ou 1895, se não me engano, e assim por diante. E a América do Sul, você sabe, com Chile, com Allende, e assim por diante. E com o Panamá em 1989. Há tantos exemplos, Nicarágua, entre outros. Em que sentido você acha que o caso atual da Venezuela é diferente, digamos, do intervencionismo da Guerra Fria na América do Sul? Bem, você tem razão. São 130 anos de intervenção. Well, you're right. It's 130 years of intervention. The United States spent the first. Os Estados Unidos passaram os primeiros 100 anos de sua independência, proclamando que nunca se comportariam como os britânicos e invadiriam todo o mundo. E então o fizemos. E você está absolutamente certo. Começamos derrubando a monarquia havaiana. Depois seguimos por uma guerra com a Espanha, que nos deu as Filipinas, Porto Rico e Guam. Foi o início disso, na verdade, sob McKinley e Roosevelt. No entanto, Woodrow Wilson, o grande símbolo da democracia, foi de longe o pior, invadindo o México, a Nicarágua, Honduras, a Guatemala e, é claro, dando continuidade à intervenção de Roosevelt, que criou o Estado do Panamá, que antes fazia parte da Colômbia. Separamos aquilo em nosso benefício. Ao longo do século XX, ocupamos lugares como o Haiti por cerca de 30 anos. Haiti for about 30 years. It didn't do the Haitians any good, as you can see from their condition today. Eles não fizeram nenhum bem aos haitianos, como se pode ver pela condição deles hoje. Tivemos a mesma situação na Nicarágua, que resultou na ditadura de Somoza. Fizemos isso na República Dominicana, instalamos e depois removemos Trujillo, e assim por diante. É um histórico lamentável, mas deveria nos ensinar algo. Essas intervenções não resolveram problema algum. Não criaram democracias, sociedades melhores ou mais prósperas. Veja, por exemplo, o caso da Guatemala e a derrubada de Jacobo Arbenz. Foram muito eficazes em proteger os bens da United Fruit Company, mas não fizeram nada pelos guatemaltecos. E, além de tudo, temos uma relação impura com vários elementos de direita, especialmente na América Central. Right-wing elements in particularly Central America. Trump just pardoned the former president of Honduras. Sabe, o Trump acabou de perdoar o ex-presidente de Honduras, que havia sido condenado por um enorme esquema de tráfico de drogas com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que acusa Maduro de fazer algo, ele está perdoando alguém que realmente fez o que ele acusa Maduro de fazer, em grande parte de forma falsa. Observação final. É claro que os Estados Unidos estão reivindicando jurisdição sobre Maduro. A Convenção de Viena concede imunidade absoluta a um chefe de Estado ou de governo, portanto isso é completamente ilegal, segundo o direito internacional. Mas isso está acontecendo no Distrito Sul de Nova York, que é o sistema judiciário mais corrupto de todos os Estados Unidos. E será muito interessante ver o julgamento, porque se você ler a acusação, ela é basicamente um discurso político cheio de besteiras ideológicas. It's basically a political speech with a lot of ideological baloney. I don't think there's much legal in there, and I don't know. Eu não acho que haja muita legalidade nisso, e não sei se, sendo aquela jurisdição tão corrupta, eles conseguiriam uma condenação. Claro, o precedente que todo mundo cita é o de George W. Bush indo ao Panamá, removendo Noriega da presidência, depois o condenando por crimes de narcotráfico e o colocando na prisão, e assim por diante. Na época, isso foi amplamente condenado como totalmente ilegal. E foi mesmo. Não é um precedente útil, mas acabamos de criar um precedente que é, com razão, visto por países menores ao redor do mundo como muito perigoso para eles. Nós não parecemos achar que é perigoso para nós, mas eu suspeito que seja. E sabe, o que vai acontecer no contexto da Ucrânia? Será que a Rússia agora vai achar que pode sequestrar Zelensky em Kiev? Ela tem capacidade para isso. Então, sabe, o que foi que começamos? Nós não sabemos. So, what have we started? We don't know. No, absolutely. I think this is completely right. Absolutamente. Acho que isso está completamente certo. O precedente, e em geral o tipo de ataque que isso representa às normas de todo o sistema, vamos falar de direito internacional, são enormes. Porque, novamente, ao mesmo tempo em que derruba Maduro e perdoa o ex-ditador de Honduras que traficava drogas, isso apenas mostra que os Estados Unidos, como você mesmo disse, foi você quem deu esse exemplo, estão praticando o governo pela lei e não o governo do direito. E simplesmente estabelecem suas próprias regras. Foi o que querem.
E agora de fato dizem isso abertamente a todos. Porque é uma grande potência. Pode fazer o que quiser. Ponto. E se você quiser impedi-la, bem, você e qual exército? Quero dizer, eles estão praticamente dizendo isso literalmente. Mas eu tenho uma pergunta, que é a coisa mais estranha sobre esse caso jurídico, porque também mostra o quão legalistas são os Estados Unidos, certo? É um país acostumado a usar seu sistema jurídico contra os outros. Há uma acusação contra o Sr. Maduro, que de qualquer forma que se imagine, simplesmente não faz sentido para mim. Posse de armas de fogo automáticas. Quer dizer, mesmo que ele tivesse aquilo, ele tinha na Venezuela. Em que sentido isso é um crime segundo a lei dos Estados Unidos? Eu simplesmente não entendo como isso acabou entrando aí. Não, porque o governo Trump encontrou uma maneira brilhante de lidar com a questão. Se você invade um país e as pessoas lá têm metralhadoras e atiram em você, elas estão violando a lei porque estão te atacando. Entende? Então agora sobre tiros, isso é. Eles contra-atacam. Isso é uma ofensa, entende? Veja, no Afeganistão, suspendemos as convenções de Genebra e inventamos uma nova categoria chamada combatente inimigo, que não exigia os direitos de prisioneiros de guerra conferidos pela Convenção de Genebra. Assim, a Cruz Vermelha não tinha acesso às pessoas em Guantánamo ou na base aérea de Bagram, no Afeganistão, e assim por diante. De qualquer forma, tem havido uma progressão constante na suspensão do respeito pelo Estado de Direito, pelos tratados internacionais, convenções, pela Carta da ONU. E isso tem sido liderado por Israel, que violou todos os aspectos do direito internacional com total impunidade, porque o meu governo, o meu país, o protegeu e lhe concedeu essa impunidade. E agora chegamos ao ponto em que estamos imitando a completa falta de respeito pela lei que os israelenses demonstraram. Volto ao ponto de que Gaza mostra que indignação retórica não é suficiente. É preciso realmente agir. E Israel não sofreu nenhuma penalidade por seu genocídio em Gaza. Não sofre penalidade por seus assentamentos ilegais na Cisjordânia e pela expulsão de palestinos de suas casas. Não sofre penalidade por assassinato, nem mesmo de americanos. Jornalistas, os americanos. Americano no USS Liberty durante a Guerra de 1967. Total impunidade. Então é o resultado. Complete impunity. So this is the result. If you have no penalty imposed, you go on. Se nenhuma penalidade for imposta, você continua fazendo o que quiser. E é exatamente nisso que, como você disse, os Estados Unidos estão agora envolvidos. Então, o que vamos fazer a respeito disso? Acho que algumas coisas vêm à mente. Primeiro, a crise jurídica internacional que isso criou é acompanhada por uma crise constitucional interna. Poderíamos muito bem nos livrar do Congresso dos Azazuéis e do Poder Legislativo. Eles não fazem nada, nem sequer aprovam orçamentos. Fecham o governo. Não responsabilizam o presidente por nada do que ele faz. Eles não exercem suas autoridades constitucionais. Eles têm a responsabilidade de declarar guerra, de autorizar o uso da força contra outras nações, mas não fazem isso. São um culto que segue o presidente. Vamos simplesmente nos livrar deles. Já que temos uma ditadura, é melhor reconhecer isso. A mesma coisa acontece internacionalmente. Por que temos o Conselho de Segurança das Nações Unidas? O que diabos ele faz? Ele serve como um fórum para os Estados Unidos vetarem ações internacionais eficazes em questões nas quais há um amplo consenso internacional. Sejam essas questões a mudança climática e os esforços para combatê-la, as missões de paz, os padrões de direitos humanos ou as questões de genocídio e a aplicação de decisões judiciais pelo Tribunal Penal Internacional ou pela Corte Internacional de Justiça. Não, nada é aplicado, porque os Estados Unidos vetam. Em uma era anterior, a União Soviética fazia a mesma coisa. Então, por que temos essa instituição? Sabe, é claramente ineficaz.
O que pode ser feito para restaurar o respeito às normas internacionais baseadas em consenso? Essa é a questão diante de nós agora. E sempre achei que estamos presos demais às instituições do pós-Segunda Guerra Mundial. Claro, elas dão grandes vantagens aos Estados Unidos, à Federação Russa, à Grã-Bretanha, à França e à China, os supostos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e não concedem o mesmo privilégio a países importantes, como o Japão ou a Índia. Então o sistema não está funcionando. Então o que vamos fazer a respeito? Vamos simplesmente deixar que continue sem funcionar, enquanto todo o edifício da decência humana, pelo qual o Ocidente com razão reivindica crédito por ter criado nos últimos 3 séculos, está desmoronando. O que fazemos? Que tal isso? E se mudássemos o artigo 51 da Carta da ONU e removêssemos o direito à autodefesa? Porque, com esse direito, todo e qualquer ataque a um país estrangeiro tem sido justificado. Todos eles. Simplesmente removam-no. Os países vão se defender de qualquer forma. Eles farão isso. Mas vamos retirar o direito legal de fazê-lo. Não sei. Na verdade, esse débito único foi distorcido por distorcer que reivindicaram se tivesse podido afastar a poa. Sim, é por isso que precisamos acabar com o direito à legítima defesa em primeiro lugar. Bem, precisamos reescrever muitas regras. Essa é uma delas. Mas estou falando das instituições que deveriam fazer cumprir as normas. Nós não as temos. Então, aqui está a minha proposta. Se as instituições existentes não funcionam, então convoque conferências ad hoc e estabeleça as regras entre as pessoas que participarem dessas conferências. Se os Estados Unidos não quiserem participar, tudo bem, que façam o que quiserem. Mas entre os outros países, talvez começando com os BRICS como núcleo, ou algum outro grupo, eu observo as votações na Assembleia Geral das Nações Unidas. E eu percebo que, em uma resolução que basicamente propõe algo como a maternidade, você tem 3 votos, contra ou a favor, dependendo do lado em que está, os Estados Unidos, Israel e Argentina. Só isso. Talvez você consiga Nauru, as Ilhas Marshall e mais alguns outros lugares incluídos aí, mas mesmo eles muitas vezes se abstêm, em vez de, se posicionarem junto. Então você tem 149 ou 157 países votando a favor de algo e essa pequena minoria votando contra, e nada acontece. Portanto, a resolução é nula, não tem efeito algum. Que tipo de sistema é esse? O que estou dizendo é que o que Trump fez foi expor o vazio absoluto a que chegamos. E isso significa que precisamos agir. Deveria haver uma discussão sobre isso, em vez de, uma discussão sobre quão maravilhosa foi a operação militar, ou quão brilhante foi o suborno da CIA a pessoas próximas de Maduro, ou quão incríveis foram os drones furtivos que localizaram o paradeiro de Maduro. Aliás, cerca de 40 pessoas aparentemente morreram no ataque para capturá-lo, e muitas outras ficaram feridas. Não foi uma operação sem sangue. Mas, de qualquer forma, esse não é o tema certo. O tema certo é como restauramos algum respeito decente pelas normas com as quais todos nós, pelo menos em teoria, concordamos. Quer dizer, a sua ideia de uma conferência é muito boa. Quero dizer, essas iniciativas criam um novo. Bem, o BRICS já está trabalhando na criação de um novo consenso, novas normas, certo? Fora isso, também uma nova infraestrutura que pode ser utilizada. Isso ainda vai levar anos. Mas uma das coisas que me dá esperança é ver que, mesmo quando falhamos, tentamos de novo, certo? Tentamos com a Liga das Nações resolver a questão da guerra. Falhamos. Tentamos com as Nações Unidas. Obviamente, falhamos, mas tentamos, não é? Então a pergunta é, se você pudesse copiar e colar apenas uma parte da ONU, a parte que funcionou melhor, ou que é mais, útil do ponto de vista processual, qual parte você copiaria e colaria nessa conferência para não reinventar a roda novamente com os mesmos erros de antes? Well, I think you're right to
focus in that context. Bem, acho que você está certo em focar nesse contexto no direito à autodefesa. Existem outras questões. A palavra terrorismo é usada de forma totalmente indiscriminada, mas na verdade não significa nada. Quero dizer, há questões que precisam ser tratadas. Sabe, quando falo em conferências ad hoc, aliás, como americano, me entristece enormemente ter que defender esse tipo de coisa, isolar meu próprio país, ostracizá-lo, porque ele se tornou um fora da lei, que é o que ele é. Então, o que se faz com fora da lei? Você os deixa vagar pelo deserto, se quiserem, ou organiza um grupo e vai atrás deles. Mas acho que quando falo em conferência ad hoc, ela não precisa ser universal. Pode-se começar com a reafirmação de normas em uma região. Você poderia adotar, se quiser, algumas das ideias que estão por aí. Claro, elas são descartadas por causa de considerações geopolíticas. A China apresentou um conjunto de ideias sobre uma comunidade de destino compartilhado e várias regras sobre segurança internacional que são muito consistentes com a Ordem de Westfália e com o espírito da Carta da ONU nesse sentido. Quero dizer, acho que a Ordem de Westfália está agora destruída. Veja, se um país pode mudar a liderança de outro por motivos amplamente baseados em desinformação fabricada, então mesmo que esses motivos fossem verdadeiros, por que alguém deveria ter esse direito? Quero dizer, foi isso que os acordos de Westfália estabeleceram, e nós simplesmente desfizemos isso. Accomplished, and we've just undone it. You know, cuius regio, Sabe, cuius regio, eius religio, acabou. E aparentemente, as lutas ideológicas já não são mais relevantes. Quero dizer, temos Donald Trump derrubando o governo em Caracas e depois dizendo que o ganhador do prêmio Nobel, que a CIA basicamente manobrou para aquela posição, não tem o respeito dos venezuelanos e, portanto, não deveria ser o governador da Venezuela. E então temos Donald Trump dizendo que Tony Blair deveria administrar Gaza. Sabe, isso não é? Isso é neocolonialismo. É puro imperialismo. E envolve uma disputa por petróleo. Os europeus ficam tão envergonhados com isso que dizem que, bem, você deveria, como diz Kyle Bill, falar sobre democracia e liberdade. Mas Trump não dá a mínima para nenhuma das duas. E estamos perdendo ambas nos Estados Unidos enquanto eu falo. We're losing both in the United States as I speak. Yeah, I mean, of course, Sim, quero dizer, é claro que fizeram isso. A questão é, isso faz parte dos Estados Unidos se restabelecendo como uma potência imperial ou é parte da decadência do Império Americano? Basicamente, é como Nero cantando enquanto Roma já está em chamas, certo? Existem as duas interpretações por aí. Mas a pergunta continua. O que o resto do mundo, na verdade a maioria global, pode fazer contra isso? Porque com Israel, aprendemos que nem somos capazes de fazer algo contra um genocídio, mesmo que grande parte do mundo, incluindo a China, deteste absolutamente o que está acontecendo lá. Mas, devido às estruturas existentes, ficamos paralisados. E é isso que, no fim, permite o genocídio. Então, como podemos descongelar o sistema? Sim, são as questões estruturais que precisamos enfrentar. Por exemplo, temos problemas comuns, de escala planetária, que exigem uma solução global. A ONU tem sido tradicionalmente a provedora dessas soluções, mas agora está impedida de agir. Veja o caso das mudanças climáticas, por exemplo. Temos sistemas de comércio de carbono e outras iniciativas. As pessoas estão tentando reduzir as emissões de carbono. Então, por que não realizar uma conferência que diga, se você não reduzir suas emissões de carbono, vamos aplicar tarifas sobre você? Vamos tomar emprestado o vocabulário de Donald Trump e impor tarifas. Em outras palavras, se você não agir de forma responsável, vamos penalizá-lo. Isso precisa passar pela ONU? Eu não acho. A Europa poderia dizer aos Estados Unidos, certo, se vocês não vão fazer nada sobre o aquecimento global, seus produtos serão taxados para nos ajudar a agir. E nós vamos te penalizar. Então você precisa considerar a possibilidade. Talvez devesse fazer algo a respeito desse problema. Se você está invadindo outros países, talvez uma das coisas que precise acontecer seja um acordo sobre a imposição de sanções.
Em outras palavras, que não esteja sujeito a veto, certo? Porque acontece que os piores infratores, pelo menos no momento, são os Estados Unidos e a Federação Russa, ambos agindo completamente fora de qualquer estrutura legal. Eu diria que no caso da Federação Russa, há um argumento de que a separação de Kosovo da Sérvia e a dissolução da Iugoslávia criaram um precedente para a anexação da Crimeia pela Rússia, mas não criaram um precedente para o que está acontecendo agora, o que é claramente ilegal, mesmo que estrategicamente tenha uma justificativa. Illegal, even if strategically it has a justification. So, okay, there's a strategic justification. Então, certo, há uma justificativa estratégica. Você faz algo ilegal, paga um preço. A Rússia tem pagado um preço, só que não o suficiente. Porque muitos países, principalmente China e Índia, não se sentem obrigados a punir a ação russa. Então, basicamente, os russos têm impunidade. Eles não foram isolados, foram reorientados para a China, a Índia, a Ásia Ocidental e a África. Então podemos encontrar soluções estruturais para esses problemas, que sabemos ter muitos motivos para compreender. E veja, acho que você não vai conseguir isso na ONU, porque haverá obstrução de uma ou outra superpotência. No. But the question is a very difficult one. Mas a questão é muito difícil. Como criamos algo diferente? É fácil dizer que precisamos disso, certo? Todos sabemos que precisamos. Mas que tipo de mecanismos já existentes podemos usar para fazer isso? Seria ótimo se a China simplesmente dissesse: vamos fazer uma grande conferência, pessoal, e vamos implementar isso. Mas provavelmente eles não farão isso, porque a China não se expõe tanto. Bem, eles também não querem ser o líder global. Não, mas por outro lado, o que vemos é uma forte adesão de um grande número de pessoas à ideia de lei. A ideia de lei, mesmo a lei internacional, é uma ideia forte. O que tentamos fazer foi criar uma superestrutura que depois impõe a lei. Será que poderíamos fazer o contrário e dizer, certo, vamos começar a trabalhar dentro de nossos países individualmente, todos os 193 ou 200 deles, e tentar uma abordagem de baixo para cima? Tipo, certo, vamos pressionar a Suíça a impor sanções. Vamos pressionar Singapura a impor sanções se X acontecer. Só precisamos de um mecanismo por necoordenado, numa abordagem de baixo para cima. That's exactly my point. Esse é exatamente o meu ponto. As pessoas precisam agir. E se não puderem agir por meio da ONU, precisam formar coalizões para agir, estabelecer regras que sigam e impor penalidades quando for apropriado. Além disso, veja, é isso que está acontecendo internacionalmente. A OMC foi desmantelada pelos Estados Unidos. Antes, a Índia bloqueou o esforço de liberalização do comércio da OMC. Agora, o mecanismo de resolução de disputas está bloqueado pelos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo é que variantes regionais da OMC estão sendo criadas. Então veja, há a RCEP, na região Ásia-Pacífico. E agora, a Organização de Cooperação de Xangai está começando a elaborar regras sobre comércio. Os BRICS ainda não fizeram muito a respeito disso, mas são um fator potencial. Quero dizer, as pessoas têm bem, existe um acordo comercial entre o Canadá e a União Europeia que duplica os mecanismos de resolução de disputas da OMC. Não é preciso que tudo seja feito de forma universal, mas não se pode. Bem, o fato de que não pode ser feito universalmente é usado como desculpa para não fazer nada. E devo dizer, aliás, que a declaração mais vergonhosa sobre a questão venezuelana veio de Kaja Kallas. Foi a mais evasiva, submissa. Enfim, não tenho nada de bom a dizer sobre a postura dela em praticamente nada atualmente. Muito pouco prática. Desculpe, ela é a autora e arquiteta das sanções contra cidadãos da União Europeia e cidadãos da área Schengen, como Shakbo. Quero dizer, é uma mentalidade totalitária. Então não me surpreende que essa mentalidade totalitária esteja, de certa forma, aplaudindo a mentalidade totalitária de outra pessoa. Bem, eu acho que sim. Você e eu já conversamos antes. Eu não conheço Jack Bode, mas sabe, não tenho nenhuma simpatia por ele.
Ele foi vítima de uma burocracia não eleita que tomou o controle da União Europeia. E ela faz parte disso. Kaja Kallas. Von der Leyen também faz parte disso. Von der Leyen is part of it. Eu simplesmente não consigo superar o fato de que ela é a filha, nascida na União Soviética, de um aparato comunista. Eu simplesmente não consigo superar isso. Nem me surpreende se ela esteja fazendo isso. She's acting according to her heritage, I guess. Ela está agindo de acordo com sua herança, eu acho. Mas enquanto isso, você sabe, há todo tipo de problema terrível nos Estados Unidos. Acho que estamos em uma grave crise constitucional, obviamente. Temos um presidente totalmente indiferente às considerações legais, que usa os tribunais para arruinar a vida de outras pessoas, gastando mais do que elas com honorários advocatícios, e que processa pessoas por quantias absolutamente absurdas de dinheiro, sem qualquer base. Simplesmente não entendo a complacência de muitos dos meus compatriotas. As pessoas estão reclamando e lamentando sobre isso, mas ninguém faz nada. E o mesmo vale internacionalmente. Basicamente, os Estados Unidos estão se comportando de maneira completamente fora da lei, insensível e até sádica. E o que está sendo feito para combater isso? Nada. Você sabe, Keir Starmer diz, vamos analisar isso e tomar uma decisão. E Macron diz, bem, esperamos que haja democracia na Venezuela. E Kaja Kallas diz, bem, você sabe, temos que seguir as regras. We have to follow rules. Quer dizer, isso é, de novo, como mostra o exemplo de Israel. Se a inércia do sistema não impede algo, ou se a inércia do sistema pode ser usada para cometer esse tipo de crime, então você sai impune. E isso já basta. Sabe, isso é o suficiente. E, infelizmente, funciona. Então a questão é, como superamos a inércia do sistema? Ou melhor ainda, como podemos usar a inércia do sistema a nosso favor? Porque superar a inércia é realmente difícil. Because overcoming inertia is really hard. No, and of course, E é claro, há outros aspectos do direito internacional que foram ignorados. Mencionei as convenções de Genebra, que são bastante importantes. Aliás, existe uma convenção de Genebra que trata da ocupação de países estrangeiros, e isso será bastante relevante. Seja a ocupação neocolonial dos Estados Unidos na Venezuela indireta, por meio de uma espécie de chefe supremo, por assim dizer. Caso consigamos seduzir Delcy Rodrigues, ou intimidá-la a cooperar em relação à Venezuela, ainda assim essas regras se aplicam. Há outras regras também. Por exemplo, existe o direito de resistência armada à ocupação. Sabe, os palestinos não têm feito muito a respeito disso, mas eles têm esse direito. E os venezuelanos também. Não acho que essa vá ser uma história feliz para as grandes companhias petrolíferas americanas que acham que vão entrar lá e resolver tudo. Primeiro, o processo de recuperação vai levar anos. Segundo, não acho que isso vá acontecer sem baixas, na forma de guerra de guerrilha, resistência, sabotagem. Veja, a cultura dos venezuelanos, que em última instância deriva da cultura da Espanha, dá muita ênfase à honra. E a honra exige que você se levante e resista. Ela não permite que você ceda. Então eu acho que isso é de qualquer forma. Sabe, o cachorro pegou o carro. E agora o que você faz? E eu não acho que Trump tem uma resposta. Acho que a resposta dele é, vamos apontar uma arma para a cabeça do motorista, e então o motorista vai continuar dirigindo do jeito que queremos. Não acho que isso vá necessariamente acontecer. Eu não conheço a Sra. Rodrigues, a vice-presidente Rodrigues, mas pelo que entendo, ela é uma mulher de princípios e capacidade. E acho que agora é muito incerto o que vai acontecer. Tudo isso tem potencial para se transformar em um atoleiro pior do que o Afeganistão foi para a União Soviética.
Pelo bem da Venezuela, espero que não siga por esse caminho, porque foi isso que aconteceu com o Afeganistão. Quero dizer, o país está destruído. Não restou nada do que era antes de 1989. De qualquer forma, embaixador Freeman Chas, muito obrigado por suas reflexões e percepções e pela análise que compartilhou conosco. As pessoas que quiserem acompanhá-lo devem visitar sua página para encontrar seus textos lá, que você reúne e publica com muita habilidade. Algum lugar legal onde as pessoas estão encontrá-lo? Is there any other place where people should find you? No, well, there's actually a new site in Azerbaijan. Não, bem. Na verdade, há um novo site no Azerbaijão que fez um deepfake meu. De verdade. Dizendo todo tipo de coisa que eu nunca disse e nunca diria. De certa forma, sinto-me até honrado por estar na companhia de John Mearsheimer, que também passou por isso. Mas é uma honra que eu preferiria evitar. Não sei quem está fazendo isso, mas... Não, e peço desculpas aos seus telespectadores por estar tão apaixonado e talvez um pouco incoerente esta noite. Estou muito angustiado, e acho que todos nós deveríamos estar, com o colapso da visão sobre a qual meu país foi fundado. Começamos com uma declaração que apelava à opinião decente da humanidade, e agora não damos mais atenção a isso. Somos vistos em toda parte como uma ameaça, um aliado em potencial, e estamos atacando nossos aliados, assim como nossos parceiros, amigos e inimigos. Não, devemos estar angustiados, sabe? E estamos. Quero dizer, nós sentimos isso. Sentimos que as coisas têm desmoronado por todos os lados nos últimos anos. Isso me lembra a sensação sobre a qual já li, sabe? Quando se olha para a literatura da virada do século. Quando as pessoas sentiam que as coisas estavam mudando, e não de um jeito bom, e tentavam fazer algo a respeito. Não vamos esquecer as duas conferências de paz de Haia, de 1899 e 1907. Aquilo foi uma tentativa de fazer algo contra o que as pessoas percebiam que não era bom. No fim, tudo desabou em 1914, e agora entendemos por que isso aconteceu. Um dia entenderemos quando começou a desabar nos anos 2020, mas neste momento, infelizmente, ainda estamos antes desse colapso. E eu rezo a Deus para que possamos evitá-lo. Eu rezo a Deus. There is no Bismarck. Não existe mais um Bismarck. A ordem europeia chegou ao fim quando Bismarck foi afastado. Você pode não gostar dele, pode achar que ele foi inescrupuloso em alguns aspectos, mas foi ele quem manteve tudo unido. Ele sabia como administrar aquilo. E quando ele se foi, na verdade, o Kaiser Guilherme e os outros não estavam à altura da tarefa. Agora acho que temos um problema. Você está no Japão, e há uma primeira-ministra que é mulher e que aspira a ser como Margaret Thatcher. Mas acredito que é mais provável que acabe se tornando uma Liz Truss. Isso me preocupa. O Japão é um país de enorme importância, e se for mal governado, todos sofrem. Sim, não. E envolver o Japão em uma guerra com a China é algo muito, muito fácil de fazer, porque já existe a base para isso aqui. Quero dizer, quase não é preciso nada. De qualquer forma, vamos falar sobre isso de novo, Chas, porque o assunto vai continuar conosco, infelizmente, eu acho. Mas muito obrigado pelo seu tempo. E apesar de tudo, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você e para todos os outros.